Vídeo aula com o professor Toide da cidade de Maringá, Paraná. Vídeo sem fins lucrativos, apenas para fins educativos. Olá, amigos e amigas internautas, eu sou o professor Toide, nascido na cidade de Maringá, estado do Paraná, formado pela Universidade Estadual de Maringá, conhecida como UEM, com pós-graduação também pela mesma universidade. Atuo na instituição como professor Sapiens Curso e Colégio, Colégio Drummond, Colégio Objetivo, Colégio Global, Colégio Dom Bosco, Curso Cognitivo e Colégio Universitário. Vamos então dar início a uma videoaula tratando sobre a disciplina genética, no qual o tema é herança quantitativa. Nós vamos tratar de um assunto que para o ensino médio ele vai caber de certa forma, mas que ao chegar ao ensino superior irá concluir que daquilo que aprendeu não é verdade. Mas dentro dessa herança quantitativa, no qual eu preciso vos ensinar, eu vou falar de cor de pele. Quero deixar bem claro que as cores de pele relacionadas aqui são para fins da biologia, não são para fins sociais. Ou também podemos chamar a herança quantitativa de polimeria. Tudo bem? Polimeria ou herança quantitativa. Então veja bem, chama-se herança quantitativa porque, afinal de contas, a quantidade vai importar. Professor, que quantidade que vai importar? A quantidade de genes de caráter dominante. Se você tiver muitos genes dominantes, muitos alelos dominantes, você vai ter uma quantidade excessiva. Vai ser uma soma, uma adição. Herança quantitativa no sentido de adição. Então nós temos aqui representado que o par azão-azinho está num cromossomo e o eventual bezão-bezinho está em outro cromossomo. Poderia estar no mesmo cromossomo como se tivessem genes ligados, mas eu optei por fazer dois pares de cromossomos separados, no qual cada um eu coloquei os alelos respectivos, cada um habitando seu locus gênicos. Azão-azinho representado pela cor vermelha, bezão-bezinho representado pela cor azul. Isto é apenas um exemplo. E na herança quantitativa ou polimeria, nós temos a combinação possível azão-azão, bezão-bezão. Então, lá no locus gênico vermelho estariam os genes azão-azão e no locus gênico azul estariam os genes bezão-bezão. Então, azão-azão, bezão-bezão é um possível genótipo. Vamos combinar outros possíveis genótipos. Azão-azinho, bezão-bezão ou azão-azão, bezão-bezinho seria um outro genótipo. Perceba que do primeiro, azão-azão, bezão-bezão, para a segunda linha, azão-azinho, bezão-bezão ou azão-azão, bezão-bezinho, eu apenas tirei um gene dominante e coloquei um gene recessivo. Perceberam? Na segunda linha, eu tenho azão-azinho, bezão-bezão, o único alelo recessivo é o azinho. E azão-azão, bezão-bezinho, o único alelo recessivo é o bezinho. Alelos recessivos são representados por essas letras de caráter minúsculo. Na terceira linha, fazendo uma combinação possível, apenas com dois alelos dominantes, eu tenho azão-azinho, bezão-bezinho, nesse caso duplo heterozigoto, ou azinho-azinho, bezão-bezão, ou azão-azão, bezão-bezinho. Caros internautas, nesses três casos de combinação que nós fizemos aí com os alelos A e B, percebam que existem dois dominantes e dois recessivos em cada um dos genótipos representados. Por exemplo, naquele último genótipo, azão-azão, bezinho-bezinho, eu tenho dois alelos dominantes, que são azão-azão, e dois alelos recessivos, que são bezinho-bezinho. Já o primeiro desse mesmo quadrado, azão-azinho, bezão-bezinho, eu tenho novamente azão e bezão dominante, azinho e bezinho recessivo. Então, retirei da segunda linha para a terceira linha, eu diminuí um alelo dominante, ou seja, eu acrescentei um alelo recessivo. Para a quarta linha, vamos fazer a mesma coisa. Vamos tirar mais um alelo dominante e vamos colocar alelo recessivo. Quais são as combinações possíveis? Azinho-azinho, bezão-bezinho, ou azão-azinho, bezinho-bezinho. Perceba que nesse caso só tenho um alelo dominante. No primeiro caso é o bezão e depois no segundo caso é o azão. Então, um alelo dominante
3 alelos recessivos para essa quarta linha. E qual seria a última combinação possível que nós poderíamos fazer com aqueles alelos que estão no locus vermelho e no locus azul? Azinho, azinho, bezinho, bezinho. Duplo recessivo. Então, utilizando 2 alelos, alelo A e alelo B, nós podemos fazer essas combinações de genótipos. Na primeira linha, azão, azão, bezão, bezão. Na última linha, azinho, azinho, bezinho, bezinho. E nos intermediários, nós fazemos uma combinação entre os alelos, fazendo com que vá sempre diminuindo um alelo dominante até chegarmos, enfim, no recessivo. Tudo bem, caros alunos? Então, com 2 alelos, nós podemos fazer essas combinações e formar esses tipos de genótipos. Na cor de pele, na biologia, que fique bem claro, dentro das ciências biológicas, nós temos esses 5 fenótipos: negro, mulato escuro, mulato médio, mulato claro e branco. Isso na biologia, porque para o lado social, hoje chamamos negros de afrodescendentes e nós chamamos o branco de pardo e assim por diante. Então nós temos que esses 5 fenótipos, na biologia: negro, mulato escuro, mulato médio e mulato claro. E por fim, o branco. O negro vai ter 4 alelos dominantes: azão, azão, bezão, bezão. Diminuindo-se um alelo dominante e acrescentando um alelo recessivo, eu tenho um mulato escuro: azão, azinho, bezão, bezão. Perceba que nesse caso só tem um alelo recessivo, que é o azinho. Ou azão, azão, bezão, bezinho. Novamente, o único alelo recessivo aparecendo nesse caso é o bezinho. Então, no mulato escuro são 3 alelos dominantes e um apenas recessivo. No mulato médio, eu tenho azão, azinho, bezão, bezinho, ou azinho, azinho, bezão, bezão, ou azão, azão, bezinho, bezinho. Percebam nesse caso que eu tenho, na verdade, aqui 2 alelos dominantes e 2 recessivos, independente de qual desses 3 genótipos construído para o mulato médio. E o mulato claro, eu tenho apenas um alelo dominante e 3 recessivos. No primeiro caso, azinho, azinho, bezão, bezinho, ou azão, azinho, bezinho, bezinho. E para o branco, eu tenho duplo recessivo: azinho, azinho, bezinho, bezinho. Lembrando que o alelo A está em um tipo de locus de um cromossomo e o alelo B está em outro locus de outro cromossomo. Ou, de repente, até no mesmo, funcionando como genes ligados. Agora, vocês precisam lembrar o seguinte, que gene ele é um segmento de DNA, um pequeno pedaço de DNA, que produz também, dentre outras coisas, uma proteína. Então, se você tiver um alelo dominante, um alelo representado por letra maiúscula, significa que vai expressar uma proteína. E se você tiver um alelo recessivo, vamos tomar como base que não irá expressar essa proteína. Tudo bem? Então nós temos que a proteína de cor de pele que nós estamos trabalhando é a melanina. Então, para o negro, que tem os 4 alelos dominantes, irá ter 4 vezes a produção dessa proteína, chamada melanina. Eu sou o professor Toide. Qualquer dúvida, escreva para professortoide@bol.com.br e visitem meu blog www.professortoide.blogspot.com.